Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Quero compartilhar aqui uma breve reflexão. Não vamos aprofundar no assunto, mas eu creio que é uma reflexão também relevante a respeito da adoração, porém no aspecto do politeísmo, monoteísmo e enoteísmo, certo? Politeísmo, nós sabemos que é a crença mais antiga, que se dá a Deus dos períodos remotos, e pegando a luz da Bíblia, quando pegamos ali a Mesopotâmia, toda aquela região, o Egito, nós sabemos que pela história e pela própria Bíblia, são povos totalmente politeístas, criam em várias divindades. E dentro dessa crença, nós temos também os panteões, que vem Deus dessa época, panteão os cananeus, o panteão depois egípcio, o panteão no período do Novo Testamento, quando chega ali com o domínio da Grécia anteriormente, o panteão grego, depois dominado politicamente pelos romanos, nós temos o panteão romano, então temos a cultura grega romana e o mundo do Novo Testamento enfrenta, e temos vários outros menores panteões. A verdade é que dentro dessa cultura politeísta, a prática e crença em vários deuses sempre afetou o povo de Deus, inclusive na sua constituição, até porque o povo de Deus ele é inserido dentro ele sai de dentro desse contexto politeísta, saindo do contexto politeísta para o contexto monoteísta é todo um processo, né? O povo hebreu, por exemplo, já não nasce crendo em um só Deus e rejeitando a existência de outros deuses. Nem a Bíblia traz referência sobre isso. Quando eu falo que nem a Bíblia traz referência sobre isso, vou na perspectiva do povo, da joia do povo. E nós vamos analisar alguns textos, como por exemplo, vamos pegar já pela Torá, né, pelos decálogos, pelos 10 mandamentos, quando o Senhor ele vai dizer, Moisés recebe a lei, e lá em Êxodo 20, versículo 30, fala, não terás outros Elohims, né, outros deuses diante ou além de mim. Lembrando que o povo então está saindo do Egito, saindo do deserto, passando pelo deserto e vão entrar em Canaã, que também são povos politeístas. O que Deus está mostrando para eles no conceito original dessa expressão? Vamos lá. Não terás outros deuses, ou Elohim. A palavra El é Deus, já usado antes do tetagrama, tá bom? Antes da constituição do hebraico, tá joia? Antes do Yahvé, antes do tetagrama. Então, quando o Senhor fala, não terás outros deuses além de mim, ele está dizendo também assim no versículo 5, não se curvará. Essa expressão é uma expressão de autoridade, tá? De autoridade. Então, ele está refletindo aqui, ó, não se curvará a outro, isto é, o ato de curvar era um reconhecimento de autoridade, não prestar serviço a outro, isto é, divindades eram servidas da mesma forma que os reis, então se levava os presentes, os sacrifícios, mas não vai fazer isso a outra divindade, e não ter medo de outro, isto é, o temor em relação à ausência da bênção, proteção que levavam as pessoas a servir. Então, vocês não vão servir a outros deuses. Em momento algum aqui, o texto fala, não existe outros deuses. Está falando, vocês não vão servir a eles. Josué também falou isso, né? Lá na Josué 24:15, falou assim, ó, e vocês vão querer ficar servindo quem? Os deuses que vossos pais serviram do outro lado do rio? Em Josué 24:15, certo? Ou os deuses amorreus, cuja terra habitais? Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Jetro também faz uma confissão contra o politeísmo, assumindo agora o monoteísmo na sua crença. Lá no Êxodo, no capítulo 18, versículo 11, ele vai dizer assim, agora sei, antes ele não tinha convicção, né? Com certeza, ele era sacerdote de Mediã, que era uma terra politeísta, mas depois do relato de Moisés, ele vai dizer assim, ó, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Então, a concepção da existência de outros deuses era muito comum no mundo antigo,
no mundo do Novo Testamento não é diferente hoje, né? Em muitas culturas, hoje elas são politeístas, tá joia? Olha o salmista também. Vamos partir para o Salmo, depois vou voltar no Pentateuco. No Salmo 138 diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses, ou Elohims, cantarei louvores a ti. Algumas versões colocam diante dos poderosos, mas a expressão aqui é diante dos deuses, né? Como tivesse um grande panteão, muitos deuses, e nós vamos depois, quem sabe, fazer um vídeo somente sobre a natureza desses panteões, a figura de algumas divindades, tá joia? Então nós temos aí. Agora, nós temos os Salmos 82, que diz assim: Deus assiste na congregação, no meio dos deuses, estabeleceu o seu julgamento. Olha uma outra versão: Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. A tradução do Novo Mundo, que é a da Testemunha de Jeová utiliza, diz assim: Deus toma sua posição na divina assembleia, entre os deuses profere o seu julgamento. Então, eles sempre, o conteúdo histórico da Bíblia, eles sempre tiveram a crença na existência de outros deuses. Então, a construção do monoteísmo na cultura do povo hebreus, do povo judeus, que também é importante atentar qual a diferença dos hebreus e judeus, quem são eles, certo? Os hebreus que atravessam do outro lado, inicia-se antes da constituição de Israel como nação, depois o povo de Judá, né? Eles são chamados de judeus, e eles que vão estabelecer de uma forma mais firme a questão do monoteísmo. Até então, Israel, queridos, mesmo Deus se apresentando, e muitas vezes encontrando Israel cometendo esse equívoco, né, de adorar a Deus, crer na existência de Deus verdadeiro, Deus poderoso, mas ora tendenciar a adorar outros deuses. Isso por quê? Porque o povo cometia também, em algumas culturas, o enoteísmo. E o que é o enoteísmo? É crer em vários deuses, mas adorar apenas um Deus. Então isso é muito comum na Bíblia. Uma outra prática que Israel cometia era monolatria, certo? Que o povo também cometia monolatria, como o politeísmo e polilatria, tá certo? Então vamos lá. A questão das Assembleias dos Deuses. Vamos para um outro texto, para nós encerrar. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Aí o versículo 9 diz: porque a porção do Senhor é o seu povo, e Jacó é a corda da sua herança. Aí, se nós continuarmos fazendo a leitura, vai ver depois que ele vai comparar com outros deuses e dizer assim, que quem guiou eles pelo deserto foi o Deus Altíssimo, e nenhum Deus estranho foi com eles. Tá vendo? Então, toda vez que vai fazer um paralelo, não está negando o Deus estranho. Rodrigo, mas está falando que existem outros deuses? Eu estou falando dentro da perspectiva do primeiro público. Eles eram politeístas. O monoteísmo ele vai sendo desenvolvido entre o povo de Deus. Aí que tem a concepção de que os outros deuses são falsos, em que aspecto? No aspecto de inatividade, ainda que também é estudado historicamente com outras fontes, tal, que é necessário a gente ter um vídeo sobre isso. Mas vamos voltar a compreender Deuteronômio 32, versículo 8. Quando Elion distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, ele estabeleceu os termos dos povos. Quer dizer, ele vai dividir as nações, os povos, imagina assim, ok? Os filhos de Adão, então a raça humana, um dos outros. E estabeleceu os termos dos povos como? Conforme o número dos filhos de Elohim. Agora, quem são os filhos de Elohim? Os filhos de Elohim
são anjos? São seres divinos? Quem são os filhos de Elohim nessa grande assembleia? No comentário da Bíblia de Jerusalém, da editora católica, diz que são os anjos. Até utiliza como ponto de referência aquele termo lá de Daniel, né? Quando Daniel tem aquela grande, vai receber a revelação, mas o arcanjo Miguel debate com o príncipe da Pérsia, quer dizer, um ser divino para proteger cada nação. E aí então tem os filhos de Elohim, de El, sobrou Israel, Jacó, que é a herança, sua herança, e as outras nações, outras divindades. Então vamos entender a dinâmica do versículo, o versículo 8 do capítulo 32, versículo 8 e 9. Então, Deus da Bíblia, ele é o Deus de Israel, certo? O Deus de Israel, chamado Senhor dos Exércitos, o Senhor da chuva, dos trovões, o Senhor das guerras, e é muito propício, pode ver que tem muita particularidade nisso, tá bom? Então, quem são os filhos de El, ou de Elion? Elion distribuía a terra, então ele chegou e Yahvé falou, ó, então Jacó será a sua porção. E um certo momento da história, esse El, que já era cultuado entre os cananeus, os povos antigos, começou a ganhar uma conotação, todos os valores, todos os atributos com El Elyon, El Altíssimo, a um só Deus, no caso, o Deus da Bíblia, ou o Deus judeu. Mas essa construção também, ela dá pano para manga, tá joia? Mas a verdade é que nós que acreditamos no Senhor, segundo as Escrituras, Paulo ele vai dizer o seguinte, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 8, versículo 5, Paulo vai dizer assim, ó, e eu vou ler e vou encerrar aqui essa breve conversa com você, tá bom? 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6, Paulo diz, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses, há também muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, qual é o resumo desta conversa? Tá bom? Não é um estudo, não é uma conversa, ok? Qual é o resumo dela? É que os povos antigos sempre foram politeístas. E no processo, certo, do politeísmo para o monoteísmo, inclusive no povo hebreus, para o povo judeus, eles praticavam o enoteísmo, quer dizer, não deixava de crer em deuses. Acreditava sim em muitos deuses, porém, eles adoravam apenas um só Deus. Quando eles partiam para adorar outros deuses, que não fosse o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles cometiam aquilo que eles chamavam de monolatria, certo? Ou até mesmo o próprio politeísmo em si, levando outras divindades, constituindo altares para outros deuses. Aí implacava, lógico, a ira do Senhor sobre o povo. Então é muito interessante essa história da constituição da adoração. Na próxima conversa que eu vou ter com você, eu vou falar sobre os 5 maridos da mulher samaritana. Que Deus abençoe, não deixe de se inscrever no meu canal e também de ler os nossos livros, a quais abordamos vários temas, entre eles a edificação do bezerro de ouro e também controvérsias do catolicismo romano no cristianismo. Que Deus abençoe.